Não, obrigado. Primeiro, né, agradecer o convite. Eu acho que sempre é uma oportunidade quando a gente recebe um convite de estudo, que nos oferece a oportunidade de aprender um pouco mais, não só no campo do conhecimento, mas no campo da emoção também, dos temas que nós somos convidados a estudar. Então, eu agradeço, né, de antemão, ao Grupo Espírito Luz e Paz pelo convite. Hoje, né, como já foi anunciado, nós vamos estudar o livro Renúncia, né, do Chico, psicografado por Emmanuel. E antes de começar o livro, a gente vai falar um pouco do contexto, né, assim, qual que é o contexto que a história que ali está relatada nos traz, né? Então, o primeiro contexto, quando a gente pensa em quando, né, quando que a história ali se passou, aquela história ela se passou em meados do século XVII, né, e início do século XVIII. Tá? Então, a gente está falando aí em torno de 1650, 1700, a gente vai entender com um pouco mais com detalhe, né, esse período de tempo. E quando a gente entende o onde, né, essa história ela se passou, principalmente na Europa, né, na Espanha, na França, na Irlanda, né, mais particularmente na Irlanda do Norte, numa região da América do Norte, que a gente vai falar um pouco mais sobre ela, e em Sírios, né, que está, né, distante da Terra. A gente vai entender um pouco mais sobre essa estrela, né, de Sírios, ao longo do estudo. Dentro do cenário político, né, a gente tem algo que é importante, que é o casamento do rei Luís XIV, da França, e a infanta Maria Teresa da Espanha. Né? Quando a gente fala infanta é porque é uma princesa, mas que não tem direito a Maria Teresa da Espanha junto com o rei Luís XIV da França. A gente vai ver que essa questão política ela tem um papel importante em um dos fatos contados aí na história. E como contexto também, a gente tem a influência da religião. Né? A gente está falando aí em um tempo da Inquisição, né? Onde a religião ela tem um papel fundamental, né? Em termos de poder e de decisões da vida das outras pessoas. A gente vai falar um pouco mais sobre isso também. Então, o livro, ele começa, né, ele é dividido em duas partes, tá? Primeira e segunda parte, mas antes dessas duas primeiras partes, vem como se fosse um prefácio, né, escrito Velhas Recordações, né? E aí o Emmanuel, ele nos traz, né, essas recordações que ele tem, né, com relação a esse tempo, né, que ele viveu junto com Alcione. A gente vai entender um pouco mais sobre isso. Então ele começa falando assim: lembramos-nos de Alcione, desde os dias de sua infância. Muitas vezes a vi com o padre Damiano, num velho adro de Espanha, passeando ao pôr do sol. Sua vida não representava um feixe de atos comuns, mas um testemunho permanente de sacrifícios santificantes. Então a gente vai ver que antes de começar a primeira parte, Emmanuel já nos mostra algumas características da Alcione, que é a personagem principal desse livro. Então ele fala, desde a primeira juventude, Alcione transformara centro de afeições em fonte, onde se podiam vislumbrar as claridades augustas do céu. Sua conduta na alegria e na dor, na facilidade e no obstáculo, era um ensinamento generoso em todas as circunstâncias. Minhas experiências, aí ele já coloca em primeira pessoa, né? Minhas experiências rolaram devagarinho para os arcanos do tempo. A morte do corpo arrastou-me a novos caminhos. E, no entanto, jamais pude esquecer a meiga figura de anjo em trânsito pela terra. E aí, o que a gente vai entender através
inclusive de outros livros, né? Um deles é o livro Deus Conosco, né? Através da psicografia do Chico, né? E daquelas pessoas que tiveram contato com o Chico, que nesse livro a gente vai encontrar a figura do Padre Damiano, né? Que foi uma das encarnações de Emmanuel, né? Inclusive, uma das reencarnações da reencarnação como Padre Manuel da Nóbrega, né? Que é um português e teve atuação no Brasil, sendo aí um dos fundadores da cidade de São Paulo, né? E nesse prefácio, vamos dizer assim, Emmanuel nos traz algo que é muito importante, né? E que antes de começar realmente a história, nos leva a refletir um pouco. Ele fala o seguinte: este é um livro de sentimento para quem aprecia a experiência humana através do coração. Então a gente vai ver assim que quem pega esse livro para ler, né, sem aquele intuito puro intelectual, ele realmente se sensibiliza, né, com as descrições que estão ali referentes ao sacrifício, né, não só de Alcione, mas de alguns personagens ali relatados. É muito difícil, né, uma pessoa pegar esse livro, né, aberta, né, em seus sentimentos, e não se emocionar, né, pelo menos em algumas partes desse livro. Então, isso é algo que já nos chama atenção, né? Esse é um livro de sentimento, para quem aprecia a experiência humana através do coração. E aí a gente vai propriamente para a história, né? Começando a primeira parte, né? Denominada aí Sacrifícios do Amor. E essa primeira parte nos descreve um ambiente no plano espiritual. Então agora a gente já não está mais relatando uma história dos encarnados, nós estamos relatando agora uma história no plano espiritual. E no plano espiritual, numa região formada de sombras. Então não é uma região boa, né? Emmanuel nos relata que o lugar dava a impressão de triste país de exílio, destinado a criminosos condenados a penas ingratas. É possível entender, identificar um grupo de espíritos ali conversando, né? E espíritos culposos, né? Que comentavam alguns projetos de atividades futuras. Então, são espíritos que erraram, né? Que estavam nessa região sombria, tentando a possibilidade, né, de novas oportunidades no plano físico. Mas a lembrança dolorosa do passado, né, empolgava o grupo de antigos sacerdotes desviados do nobre caminho que o Senhor lhes havia traçado. Então aqui já nos dá alguns indícios com relação a alguns personagens importantes aí da história. Então nessa região sombria do plano espiritual, um grupo de antigos sacerdotes ali estavam, né, comentando os fracassos, né, e a oportunidade aí futura de novas reencarnações. Quando eles estavam lá comentando, uma forma luminosa, né, ela desceu do plano mais alto, né, semelhante a uma estrela, né, que cai do céu. E tinha muita luz, mas aqueles que ali estavam não conseguiam identificá-la, tá? Apenas sentiu a energia, né, que esse espírito de luz emanava, né, trazendo um pouco mais de otimismo para aqueles espíritos, né? E dois desses espíritos, né, ele era o Menandro e o Pólux, né, os dois antigos, os dois amigos, né, cuja palestra foi particularmente registrada, salientaram a sublime alegria que lhes inundava o coração e o mais santo entusiasmo perdurou. Só a presença daqueles seres angelicais, mesmo que eles não a percebessem visualmente, aquela energia já dava para eles um pouco mais de otimismo. Experiências laboriosas haviam empreendido no Evangelho de Jesus para servi-lo em espírito e verdade. E, contudo, na luta consigo mesmo, as paixões subalternas sempre saíram vencedoras, em sinistros triunfos. Então, o Pólogos relatando um pouco mais sobre a experiência anterior dele como sacerdote,
né? Então, ele tinha ali experiências laboriosas, né, com relação ao evangelho de Jesus, mas na luta consigo mesmo, as paixões sempre saíam vencedoras, né? E aí ele relata: nas últimas experiências, havia pedido o hábito de sacerdote do catolicismo romano, desejoso de entregar-se ao ascetismo regenerador, o esforço de abster-se das comunidades santas de um lar, a fim de sofrer o isolamento e as necessidades profundas do coração, buscando gravar no espírito, com ferrete de padecimentos íntimos, um amor isolado e fiel. Mas nas recapitulações perigosas, tal propósito falhara sempre. Então, já nos dá um indício com relação ao Pólux. O Pólux, ele já teve, em sua última reencarnação, o pedido para que ele fosse sacerdote, e, né, se sacrificando com relação a um lar, né, mas nas recapitulações perigosas ele falhara, né, e aí a gente entende, né, o motivo de eles estarem, né, agora nessa região sombria. Em palestra com os amigos, né, o Pólux encontrava ele sempre poderosos argumentos para convencer os mais rebeldes ou consolar os mais tristes. Suas vastas suas vastas reservas de conhecimento conferiam-lhe recursos espirituais que os demais não possuíam. Então, nos traz também mais alguma característica do Pólux, né? Ele tinha bastante conhecimento, de tal maneira que ele conseguia convencer os colegas, né, com poderosos argumentos de suas ideias. Então, o conhecimento não era o problema daquele espírito, né, do Pólux. Então, nesse instante, né, quando ele ficou um pouco mais sozinho e orou um pouco mais, né, pensando na sua amada, né, na Alcione, ele eleva o pensamento, faz uma oração, e nesse instante a entidade amorosa que eu assistia pareceu orar intensamente, despendendo notável esforço para ele se tornar visível. Então, aquele ser de luz, que na verdade era Alcione, ela se esforçou para que ele pudesse vê-la, né? E aí, assim, ele conseguiu vê-la. E aí eles conversaram bastante, né? E em uma dessas conversas ela fala o seguinte: de há muito trabalhava com fervor para a obtenção daquele minuto divino em que Pólux conseguisse compreender e sentir o mestre no coração antes de interpretá-lo intelectualmente apenas. Então aqui já nos dá também mais um aspecto importante com relação ao Pólux. O problema de Pólux não era o problema de conhecimento, né? Porque ela fala o seguinte: compreender e sentir o mestre no coração antes de interpretá-lo intelectualmente. Isso me remete a uma passagem do Boa Nova, quando uma pessoa, um fariseu, né, da época, ele vai procurar Jesus, né, e pergunta para ele, né, como que ele poderia entrar no reino dos céus. E Jesus, ele era um doutor da lei, né, e Jesus fala a ele: de procurar as leis, você deveria senti-las. Então a gente vai entender que a questão do Pólux não é uma questão de conhecimento ou de problema intelectual, mas está muito mais relacionado em compreender e sentir o mestre, que a gente vai entender um pouco mais para frente quando Alcione nos ensina a estudar o Evangelho, né? E aí ela fala assim com ele: o cálice do remédio deve ser estimado por sua virtude curativa, não pelo travo do conteúdo, que apenas produz a penosa sensação de alguns segundos. Eles estavam discutindo a volta, e ele estava ali receoso com relação à volta dele na carne. E aí ela fala: o remédio ele deve ser estimado pela sua virtude curativa, não pelo travo do conteúdo, né, que traz alguma sensação, pode trazer alguma sensação amarga,
né, durante alguns segundos. Então, a reencarnação, ela é passageira, mas ela é o remédio para muitos males, né? E aí, nesse capítulo ainda, Alcione entrega às mãos de benfeitores o Pólux, né, que é o amor de sua alma, para que ele fosse reencarnar, né, na Terra. E aí, em último pedido, ele pede, né, que ela o acompanhe nessa reencarnação, que ela o ajude, né, a enfrentar esse desafio como sacerdote, né, na reencarnação. E ela falou que ia pedir Jesus para que socorresse. Então ela volta, né, a Sírios, e ela vai ter um diálogo com seu instrutor, que é o Antênio, né, que é uma entidade angelical, né? É uma entidade que era um instrutor de Alcione em Sírios, né? E ela pede permissão para que ela pudesse voltar à Terra, né, ajudando o Pólux, né? Mas gente, e aí ele fica um pouco, né, assim, meio né, tentando fazer com que ela pensasse realmente se era aquilo que ela queria, né? Então ele começa a falar, olha, mas e os seus trabalhos aqui no sistema de Sírios, né? Porque ela estava cooperando na música, né? Que seria trazida anos depois para a Terra, né? Através da inspiração. E aí ela pede, né? Mesmo sabendo desse compromisso, ela pede, né? Que ela volte e que ajude não só o Pólux, tá? Isso é importante ressaltar, porque às vezes numa leitura, né, mais desatenta, fica só isso, né? Fala assim, ela voltou para ajudar o Pólux, que é a alma, que é o amor da sua alma, mas não é apenas isso, né? Ela fala que quase todos os seus companheiros bem-amados, né, de outras reencarnações, né, e aí a gente está falando, inclusive, dos seus pais em outras épocas, estavam ali também reencarnados, e que ela teria a oportunidade de ajudá-los também. Então a gente vai ver que tem dois objetivos, né? Ela pede a reencarnação com dois objetivos. Um objetivo de ajudar o Pólux, e um objetivo de ajudar os seus familiares de outros tempos. E aí é interessante, né, que o Antênio, né, que é um instrutor, já com a visão, né, mais ampliada devido ao seu desenvolvimento, ele fala assim para ela, ó, apesar de nossos bons desejos, querida Alcione, não creio que Pólux obtenha desta vez o êxito imprescindível. Ou seja, Antênio já fala com ela de antemão que o que ela está pedindo, né, para ajudar o Pólux, ele não vai ter sucesso, né? Pelo nível, pelo estágio que ele se encontra, né, a possibilidade é muito pequena, né? E os espíritos mais desenvolvidos, eles conseguem ter essa visão, né, mais ampliada. E ele fala um pouco mais do desafio com relação aos familiares, né? Dela que estavam, né, reencarnados, né, que se perderam, né, na embriaguez da autoridade, né, nas fantasias da fortuna, né, e que teriam aí nessa reencarnação muitos desafios a serem enfrentados. E ele fala com ela o seguinte, né, sabemos que Pólux parte com deveres de suma importância em função de coletividade, e tu te sentes preparada para neutralizar a poderosa lei de atração das almas? Por que ele fala isso, né? Porque são duas almas que são dois espíritos que se amam, né? E o Pólux, ele tem a missão como sacerdote, né? Ele vai reencarnar como sacerdote. E nesse encontro vai surgir essa lei de atração, que é uma lei natural, né, das almas. E ele pergunta, você está preparado para isso? Né? E ela fala sim, né? E ele então alerta ela, né? E ele fala o seguinte, ó, conheço numerosos irmãos
que depois de pedirem missões arriscadas como esta, voltaram onerados de 1000 problemas a resolver, retardando assim preciosas aquisições. Ou seja, pessoas que pediram para voltar como Alcione estava pedindo, muitas vezes quando voltaram, não é que eles regrediram, mas que eles tiveram mais problemas para resolver devido às suas ações na carne, né? Mas mesmo assim, Alcione, ela estava disposta, né? E então aquele instrutor, o Antênio, ele autorizou ela a reencarnar para ajudar não só Pólux, mas também os seus familiares. E aí tem uma parte que é interessante, que ele fala o seguinte: partirás não mais ocasionalmente, e sim para uma transformação sacrificial, que exigirá muito trabalho e renúncia. Ficas desde já desligado de tuas obrigações nesta esfera, a fim de te adaptares, vencendo as situações adversas das regiões inferiores que nos separam do mundo, no que precinto deverá gastar quase 10 anos terrestres. Então, o que acontece? O Antênio libera ela, então, para reencarnar, né, desencube ela das tarefas com relação à música, né, que estava sendo desenvolvida lá para depois ser passada, né, para a Terra, mas fala com ela que só pela questão de energia, né, para vencer as situações adversas das regiões inferiores que separam da Terra, ela deveria gastar 10 anos terrestres. O que a gente pode explicar no livro dos Espíritos, com relação ao perispírito. O perispírito ele se adapta ao mundo, né, que aquele espírito vai reencarnar, sendo mais grosseiro ou mais sutil, né, se adaptando às energias daquele mundo. Bom, e aí a visão no plano espiritual, né, ela foi dada, né, e aí a gente parte por outro capítulo, né, que chama Anseios da Mocidade. Tá? E aí a gente vai ver o que acontece no plano físico, né, descrevendo uma festividade popular, né, do carrossel de Luís XIV, e 2 primos, né, nesse festival, né, o Cirilo, da Davenport, de 25 anos, e a Susana, do Chesney, de 20 anos. Né? Eles são primos por parte de pai, né? Ambos são originados da Irlanda do Norte. Tá? E aí Cirilo, né, no final daquela festividade, ele conta para Susana, sua prima, do amor que ele sente a Madalena Villamil. Madalena Villamil tem 19 anos, ela nasceu em Granada, na Espanha. O pai de Madalena, o Dom Inácio Ortega Villamil, é um nobre fidalgo espanhol que estava arruinado, né? Ele tinha paixão pelo jogo e perdeu os bens, né, jogando. A mãe, né, Dona Margarida, é descendente de nobres famílias do sul da França. E o Cirilo, né, os pais do Cirilo, eles vivem na Irlanda do Norte e estavam passando dificuldades, né, devido a perseguições religiosas lá na Irlanda do Norte. Né? Eles eram católicos e recebiam ali aquela perseguição dos protestantes. Susana, como gostava, né, do Cirilo, então tenta, de alguma forma, influenciar negativamente o Cirilo, a aproximação do Cirilo e Madalena. Né? Então, Susana relata que Madalena ela está prometido a Antero de Oviedo Villamil, que é o irmão adotivo e sobrinho, né, de Dom Inácio. Né? Então, o Antero ele foi criado junto à família de Madalena, né? Ele é primo de Madalena, né? Sobrinho por parte do pai, e ela começa a falar que ela está prometida para Antero, né, que é o seu primo. Né? E a gente vai ver que Madalena, né, ela deriva de uma família inicialmente nobre da Espanha, mas que foi perdendo tudo ao longo do tempo. Né? A sua educação ela foi no convento de Ávila,
né, quando os pais ainda tinham recursos na Espanha. E depois de muitas dificuldades em Madrid, eles mudaram para Paris em 1660, né, acompanhando a corte da rainha. Então, vocês lembram que no contexto que eu dei, o Luís XIV ele casa, né, com a infante da Espanha, né, a Maria Teresa. E o pai, ele participa dessa corte que vai para a França, né, da Espanha para a França. Só que o pai, apesar de, no início, né, dessa ida, ele ter um cargo bom, ele começa a criticar muito o rei. E aí, sim, ele é retirado desse cargo e a família passa aí muitas dificuldades, né? E 2 anos eles vivem às expensas de Antero, né? Antero é, né, o filho adotivo, né, o primo. E a gente, o que a gente está vendo, né? Toda uma preparação para o recebimento de Alcione, tá? A Madalena e o Cirilo que vão ser os pais ali de Alcione no futuro, tá? Então a gente vai ver também a figura de Jacques Davenport, que é o pai da Susana e da Carolina, né? Ele foi casado com a Felícia, original, né, também da Irlanda. Ele é professor na cidade de Blois, tinha 60 anos, né? E quando o Cirilo, né, ele se aproxima mais de Madalena, passando por cima, né, da influência negativa de Susana, e eles se decidem casar, né? Então, o Cirilo, ele vai ao encontro de Jacques, em Blois, e relata para ele, né, a pretensão dele de casar, mesmo os pais dele estando distantes na Irlanda. E é interessante que o Jacques apoia a atitude, né, e contribui com 2.000 escudos para o casamento de Cirilo, já que eles estavam né, sem recursos para poder aí casar, né, e ter uma vida aí de casados. E aí vem uma lição bem interessante que o Jacques nos dá no livro, que ele fala o seguinte: todo o cabedal financeiro é de Deus, que o distribui consoante as necessidades de cada um, por intermédio dos próprios homens. É bem interessante, porque quando a gente né, estuda nas obras de Emmanuel, né, a questão do dinheiro, está muito em sintonia com o que o Jacques nos trouxe, né? Todo o cabedal financeiro é de Deus, que o distribui consoante as necessidades de cada um, por intermédio dos próprios homens. Então a gente poderia ficar aqui um tempão, né, só estudando essa frase, né? Mas nos traz ensinamentos aí profundos com relação aos recursos financeiros. E foi assim que, numa atmosfera de simplicidade, né, e simpatia, Madalena casou com o Cirilo, com o Cirilo, que é, né, aquela pessoa que conquistou o seu coração, não só nessa vida, mas nas anteriores também. Então, Cirilo e Madalena, naquele instante, né, ele ignorava que houvesse perversidade na terra, né, não queria saber de homenagens mundanas, né, unidos no seu imenso amor perante o altar, dedicado à padroeira de Paris, eles receberam aí a bênção, né, do sacerdote. E aí a gente vai ver, né, a aproximação, termina aí a aproximação daqueles que vão ser aí os pais de Alcione, né, Cirilo e Madalena. O que acontece a Susana, ela foi, né, em Blois, né, conversar com o pai a respeito do Cirilo, né, então ela se abre com o pai dela, com o Jacques, fala que gosta, né, que ama o Cirilo. Então o Jacques, ele recomenda para ela que ela fosse na Irlanda, né, depois do casamento do Cirilo com a Madalena, para que ela pudesse distrair um pouco, né, sair daquele ambiente onde que de alguma forma lembrava, né, a imagem ali do Cirilo. E assim ela fez. Ela foi para a Irlanda, né, e aí ela vai conviver com os pais, né, que
é o Samuel, né, e a Constância, que são os pais do Cirilo, além dos 6 irmãos menores que o Cirilo tinha lá na Irlanda do Norte. E aí o que foi verificado é que, devido a perseguições religiosas, os pais de Cirilo, eles estavam numa situação muito complicada em termos financeiros, né, passando aí necessidade. E aí eles pedem, né, para que a Susana interferisse junto à corte inglesa para que eles conseguissem ir para a América do Norte. Então a ideia é que eles vendessem o que eles tinham, né, que restaram para ele ali na Irlanda, e que eles fossem para a América do Norte. Mas para isso eles precisavam da ajuda do Cirilo, né, do seu filho recém-casado, né, que permanecia na França. E aí, em 1663, né, os pais eles escrevem uma carta para Cirilo, né, pedindo ajuda, né, descrevendo ali a situação precária que eles se encontravam, né, pela influência de Susana também, e pede a ajuda de Cirilo para que ele fosse à Irlanda, né, e que depois ele ajudasse e fosse também para a América do Norte. E aí a Madalena se encontrava com a mãe doente, né, a Dona Margarida, acamada, e o Cirilo ele teve que ir sozinho para a Irlanda, né? E ele foi sozinho para a Irlanda, e lá na Irlanda ele foi convencido, né, pelos parentes, né, pelos amigos da família, para ele ir junto, né, da família para a América do Norte. Ele volta a Paris, né, ele pega um empréstimo, né, com os amigos da família, volta a Paris, ele deixa alguns recursos com Madalena. Madalena não pode ir junto porque a mãe dela estava doente, e ele, depois de resolver algumas questões lá na França, ele volta para a Irlanda para depois ir para a América, né, a América do Norte. E aí, nesse inteirinho, quando ele volta à França, né, ele deixa os recursos com Madalena e com o pai, Dom Inácio, deixa 10 mil francos, né, com eles, e Madalena relata, né, que ela tinha algumas modificações, né, estava se sentindo um pouco estranho, né, e relata que ela estava grávida, né. Então ele fica muito feliz, né, com mais aperto no coração ainda de deixá-las, né, para ajudar a família, mas assim ele vai, né, depois de um ano, né, do primeiro encontro, ele vai para a Irlanda, e depois para a América do Norte. E aí a gente vai para um outro capítulo, né, que nos conta um momento muito delicado, né, em toda a Europa, que é um período de pandemia, né, que nos traz também um pouco da lembrança do momento atual que a gente está vivendo. É falado o seguinte, né, regressando à França, Susana demorou-se em Paris 2 semanas, né, então Susana, ela ficou, e ela regressou a Paris e se aproximou cada vez mais de Madalena, né, lembrando que Susana é a pessoa que gosta, né, que ainda mantinha aquele sentimento, né, de amor ali pelo Cirilo. E ela se aproximou de Antero, né, e verificou-se ali uma reciprocidade ali de objetivos, porque Antero queria também separar Cirilo de Madalena, porque Antero, né, gostava de Madalena. Então Susana gostava de Cirilo e eles se juntaram ali para que houvesse algumas circunstâncias para separar os dois. E a gente vai ver que o Antero ele age, né, inclusive relatando para alguns credores do pai de Madalena que ela tinha recebido ali um dinheiro, né, 10 mil francos. Esses credores, ele vai lá, né, e Madalena acaba que tem que pagar 8 mil francos para esse credor, né, do pai. Então eles ficam ali numa situação ali
muito complicada em termos financeiros. Tá? Após 4 meses ali que o Cirilo tinha embarcado ali para a América, eles já estavam ali numa situação financeira muito complicada, devido ao pagamento ali da dívida do seu pai. E aí a mãe de Madalena, né, ela tenta a ajuda de algumas amigas, e pede para Madalena, ela estava doente em cama, ela pede para Madalena ir procurar essas amigas, onde Madalena recebeu sempre um não, né? E depois de um não desses, Madalena voltando, ela encontra, né, um local ali de devoção popular e ajoelha-se, né? E ela pede a ajuda ao Cordeiro de Deus e experimenta uma sensação de consolo que jamais conheceram, né? É descrito o seguinte: sua alma assinalou a presença de um anjo, né? O profundo e carinhoso nome de mãe ressoava ali no peito como incompreensível e sublime esperança. E aí veio na mente dela, né? Quem era o homem da terra e quem era Jesus. E aí é interessante, né, quando fala da presença de um anjo. Lembrando que Madalena está grávida, né? Ela está grávida de Cirilo e quem ia nascer era Alcione, né? Que é o anjo que veio de Sírios, né? Um espírito superior, né? Que em missão de sacrifício veio, né? Para ajudar o seu amado e a sua família. Então a gente já vê, né? A ajuda de Alcione com relação à sua futura mãe, mesmo antes de ela nascer. Tá? E aí depois, né, de 3 dias, o Jack, que é o tio do Cirilo, ele leva 1.500 francos, né, e fala que aquilo é uma dívida, né, que ele tinha com o Cirilo, então, e deixa lá com ela, né. Na verdade, ele viu a situação crítica que a família estava passando, e ele para não humilhá-la, ele fala que aquilo era uma dívida, né, que ele tinha com relação ao Cirilo, mas que nem, na verdade, nem era verdade. Mas a gente vê que, mesmo em situações muito difíceis, né, a ajuda ela sempre chega. E aí a gente vai ver, né, a dona Margarida, que é a mãe da dona Madalena, que é a mãe da Madalena, ela já estava bastante doente, né, e ela começa a ter algumas visões, né, e uma das últimas visões que ela tem é da sua antiga mãe, né, que já estava no plano espiritual. E essa mãe dela, né, no plano espiritual, fala com ela o seguinte, que que ela deveria colocar, né, o nome da filha, né, da filha da Margarida, né, de Alcione. Então é relatado o seguinte, né, a conversa da mãe doente na cama, né, já tendo visões, é falado o seguinte: Madalena, continuou Dona Margarida, com a mesma motividade. Se Deus te mandar uma pequenina, dá-lhe o nome de Alcione, em memória de minha mãe. Então, como ela já estava vendo, né, a sua mãe no plano espiritual, ela, para homenageá-la, ela pede, né, que fosse colocado o nome de Alcione. E aí a mãe de Madalena, ela desencarna, né? Após o desencarne de Dona Margarida, Jacques oferece que Madalena fosse com ele para Blois, né? Mas devido ao batimento do pai, ela recusa a oferta, né? E um mês após a morte de sua mãe, inicia na cidade um surto de varíola. Então a gente vai ver, né, o desencarne da mãe de Madalena, né? E logo após o desencarne, um mês depois, surge um surto de varíola em toda a cidade, em Paris. Mas não tratava-se assim de uma varíola comum, né? Relatado no livro que era uma varíola negra, hemorrágica, né? Com coeficiente de mortalidade muito grande, né? E é falado o seguinte: dado o terror que se instalara no ânimo popular, agravavam-se o descuido e a indiferença pelos doentes, o que fazia aumentar o obituário para 20%, 30%, em vez de 10%, como de outras vias em epidemias anteriores.
Então, o que é relatado no livro, né? Que várias entidades religiosas abriam as portas para acolher aqueles que precisavam. Isso é, né, é bem interessante, né? A gente vê o papel aí fundamental daquelas entidades ligadas à religião, né? Principalmente aquelas que já buscavam ali o contato mais próximo dos ensinamentos de Jesus. Mas que muitos estavam indiferentes aos doentes, né? Por medo, né? E por descuido, ele estava indiferente aos doentes. O que fazia o quê? Que o índice de mortalidade com relação àquela doença aumentasse de 10%, que era o normal nas epidemias anteriores, para 20% ou 30%. E aí a gente pode comparar, né, com o que a gente viu aí, principalmente no início da pandemia, né, com o índice de mortalidade de pandemia agora do Covid, né, de 3%. Né, no livro está falando de 20% a 30%, né, que são números muito superiores. E aí a gente vai ver que uma das servas, né, de Madalena, ela fica doente, né, teve que ser retirada da casa, e logo depois o seu pai, né, ele fica doente também, né? E cuidando do seu pai, Madalena começa também a apresentar os sintomas, né, dessa doença. Logo depois o seu pai vem a falecer, e Madalena ainda bastante doente. O Antero tem um papel fundamental porque cuida de Madalena, né, e cuidou também dos últimos dias do seu tio, né, do seu pai adotivo. E logo após, Madalena tinha escrito uma carta, né, para o Jacques, lá em Blois, e Jacques manda Susana para auxiliar Madalena, né, e seus parentes lá em Paris. E aí Susana, junto com Antero, começa a providenciar, né, o enterro do Dom Inácio, né, do pai de Madalena. E lá no cemitério, Susana ela vê o nome Madalena Vilar. E aí ela tem uma ideia, né, de trocar o nome de Madalena Vilar, né, pela Madalena que é a Madalena Vilamar, fazendo com que todo um trama perverso de separação seja iniciado. Tá? E aí é falado o seguinte: consumara-se um passo decisivo para a dolorosa modificação do destino de nossos personagens. Então, qual que né, o plano perverso? Né? Falar que Madalena morreu, né, trocando o nome daquela personagem. Ela conseguiu trocar pagando para algumas pessoas, e aí ela escreveria, né, e relataria que Madalena tinha morrido, né, tanto para o Cirilo como para o seu pai, e Antero viajaria, né, com Madalena para outro local, escondendo-a, né, e Susana depois enviaria uma carta falando que Cirilo tinha morrido na travessia para a América do Norte. Então, esse foi o plano, né, para separar os dois. A gente vai ver que Madalena ela melhorou, né, da varíola, mas os pés elas ficaram inertes, né, quase paralíticos. Né? E ao fim de algum tempo, né, nasceu a filhinha Alcione. Então eles mudaram para Versalhes, em Paris, e Alcione nasce em Versalhes. Tá? E aí a gente vai ver uma parte, né, muito importante dessa trama, né, que assim, sem o pai, né, sem a mãe, né, que tinham falecido, né, e apenas a ajuda ali de uma serva, né, e com Alcione, Madalena, ela
ela pensa em suicídio, né? E ela tinha um veneno guardado em casa. E quando ela ia chamar a serva para consumar o sinistro desejo, Alcione chorou de mansinho, reclamando os cuidados. E aí ela assustou, né, como a despertar de um pesadelo, fez um movimento instintivo, né, com os braços para atender a criancinha, mas a destra, que se movia na sombra, esbarrou no crucifixo que lhe fora dado por sua mãe, nas vésperas de morrer. A pequena cruz ela caiu no seu coração e como se valesse de advertência indireta e profunda, ela compreendeu a silenciosa mensagem de Deus no hino do coração. Então a gente vai ver o quê? Que Alcione, mesmo pequenininha, ela já começa a conquistar o seu objetivo, ou um dos seus objetivos, que ela encarna para ajudar o Pólogos e sua família. Talvez se ela não tivesse ali, a sua mãe Madalena, ela tinha cometido suicídio. Então a Madalena pensa no suicídio, Alcione chora, ela vai pegar Alcione, o crucifixo cai no seu peito. E aí ela cai em realidade, né? Fala, opa, eu não deveria fazer isso, né? E aí a gente vai ver, né, Alcione já cumprindo o seu papel. Bom, e a gente vai ver no outro capítulo, e vai descrever um pouco mais da infância de Alcione. Então, de Versalhes, eles decidem mudar para a Espanha, né, e escolhem Ávila, né? Ávila é o local que Madalena tinha estudado, né, no convento. Então, na viagem, o Antero, né, ele encontra com o antigo amigo, né? E esse antigo amigo ele fala aí de investimentos, né, que são lucrativos, e Antero ele fica ali interessado nesses investimentos, que na verdade era o tráfico negreiro, né? O tráfico de escravos. E aí eles combinam de reencontrar depois, né? Antero ele continua a viagem até levar Madalena, né, a serva, né, e a Alcione até Ávila. Então lá elas instalam-se em modesta vivenda, né, a 3 quilômetros das portas da cidade, perto ali do estabelecimento religioso das Carmelitas que ela mesma tinha estudado. E aí Antero ele dá, né, de presente para Madalena aquela propriedade. E aí Antero, que nunca tinha desistido do amor de Madalena, algumas vezes ele se insinuava para ela, né, tentando essa investida. E Madalena, mesmo tendo na cabeça que Cirilo tinha morrido, né, na viagem para a América do Norte, ela falou com ele, falou, não, eu vou morrer viúva, porque o meu amor é o Cirilo, né? E aí ela até pensa, né? Falar o seguinte, ó, concluía mesmo, considerando as suas silenciosas atitudes, que a moléstia era para ela o maior escudo e o melhor antídoto contra aqueles propósitos inferiores, porque ela não conseguia andar direito, né? Devido à varíola, ela melhorou, mas ela não conseguia andar direito. E aí ela via aquela doença como um escudo, né? Como um antídoto com relação às investidas do seu primo. Nessa vivenda, né, o Antero muitas vezes viajava, né, deixava ela sem recursos, então ela começou a plantar com a ajuda de vizinhos e vendia as verduras, né? Então 3 anos se passaram aí com muito sacrifício, a Alcione já aí com 4 anos, depois chegou para elas, né, a mensagem que Antero ele tinha sido condenado pelo Santo Ofício, né, por causa do tráfico negreiro, e que todos os seus bens foram confiscados. E ele foi encontrado morto. O Antero foi encontrado morto. Alguns falavam que era suicídio, alguns falavam que ele tinha sido assassinado. Com a morte de Antero, com Antero né, o confisco de seus bens,
Madalena ela foi avisada que o Santo Ofício ele queria também, né, aquelas pessoas ligadas ao Santo Ofício queria também confiscar a propriedade dela, inclusive confiscar a menina, a Alcione. Né? Então ela procurou ajuda, né, no convento, através de alguns padres, mas ela não encontrou, até que o João, que era um servo da propriedade ao lado, falou com ela de uma pessoa, de um padre, que poderia ajudar. E aí ela encontrou o padre Damiano, né, o padre Damiano, que é o Emmanuel. Né? E o padre Damiano interferiu diretamente, né, junto àquelas pessoas que queriam ali tomar a propriedade e tomar a Alcione, para que não ocorresse. Né? E pela atuação de Damiano é que isso não ocorreu. Né? E ela agradece, né, o Damiano, né, e o Damiano ele fala o seguinte: não se deu o trabalho de manifestar gratidão. Neste mundo somos devedores uns dos outros e neste momento tem a impressão de estar resgatando uma dívida. Olha que interessante, né? O Damiano, a gente vai ver mais para frente que ele já tinha, apesar de ser padre, né, católico, ele já tinha intrínseco, né, no seu ser os conhecimentos com relação aos princípios do espiritismo. Bom, e aí a gente vai para o capítulo que fala de novos rumos. Né? Então, Damiano ele se torna amigo, né, da casa, vai à vivenda, né, quase todas as noites. E aí ele traz alguns ensinamentos, né, bem interessantes. Um deles é o seguinte: ele fala o seguinte, ó, na vigília, né, ele fala que quando ele acorda na vigília, ele faz a oração dele, né, de manhã. Então ele fala, na vigília estabeleço propósitos redentores. E no exame da noite, julgo-me a mim mesmo, para verificar onde se cristalizaram minhas maiores fraquezas, a fim de emendá-las no dia imediato. Olha que belo ensinamento, né, que Emmanuel, né, na figura do Padre Damiano, nos traz. Né, que ele busca a oração de manhã, mas toda vez à noite ele passa, né, ele faz um exame, né, julgando a ele mesmo, né, do que são as fraquezas dele naquele dia, né, para que ele possa melhorar aí no dia posterior. Ele fala também, né, comentando com Madalena, né, ele fala: chego a refletir que às vezes a enfermidade atormenta a criatura para que ela se volte para dentro de si e aproveite a oportunidade no esforço laborioso de sua renovação. Isso foi muito importante, essas conversas com o Padre Damiano, lá em Ávila, nessa propriedade, foi muito importante, não só para Alcione, mas principalmente para Madalena, para ela encontrar um pouco mais de conforto com relação às vicissitudes que ela estava enfrentando. E você vê como é que ele tinha noção, né, com relação à reencarnação, né, aos princípios espíritas. Ele fala o seguinte: a morte não existe como a entendemos. O que se verifica apenas é uma transmutação de vida. Quando o corpo é reclamado pelo sepulcro, o espírito volta à pátria de origem. Nascemos e renascemos, até que possamos encontrar asas de sabedoria e de amor para os voos supremos. Então, se a gente já vê que no Padre Damiano já estava intrínseco, né, o conhecimento com relação aos princípios da doutrina espírita. Né? Nascemos e renascemos, até que possamos encontrar asas de sabedoria e de amor para os voos supremos. No livro Pensamento e Vida, no capítulo que fala de instrução, ele fala algo bem semelhante. Ele fala o seguinte: duas asas nos conduzirão a Deus, o amor e a sabedoria. Né? E aqui ele fala: nascemos e renascemos, até que possamos encontrar asas de sabedoria e de amor para os voos supremos. Bom, num desses estudos, né, eles faziam estudos do Evangelho lá, né, juntos, e aí Alcione, ainda menina, né, pergunta para o Padre Damiano: Padre Damiano, onde é agora o circo?
né? Porque eles relatavam, né, os sacrifícios daqueles primeiros cristãos nos circos, né? E pergunta: e as feras? Ainda podemos sofrer para mostrar a Jesus que não estamos de acordo com os que crucificaram? E aí Emmanuel fala para Alcino o seguinte: agora o circo é o mundo, e na maioria dos casos as feras são os homens. Essa frase, ela ficou marcada para Alcino, e nos momentos difíceis Alcino relembra dessa frase, né? Agora o circo é o mundo, e na maioria dos casos as feras são os homens. Então a gente vai ver que já nessa reencarnação, né, Emmanuel, ele já faz a interpretação do Evangelho, né, do miudinho, né, como ele nos traz, como ele nos trouxe, né, através da psicografia do Chico. E a gente vai ver, né, que nesse ambiente, né, a serva, né, que atendia a Dona Madalena, né, Dolores, ela encontra, né, com o João, que é um servo de uma propriedade vizinha, e eles se casam, né? E a gente vai agora, né, depois desse casamento, para um plano espiritual, tendo a visão do plano espiritual. E dentro dessa visão do plano espiritual, a gente vê, né, num ambiente sombrio, né, a figura de Antero. Né? Antero, né, ele foi condenado, né, pelo Santo Ofício, né, pelo seu envolvimento no tráfico negreiro, né, e eles se suicidaram. Então, nesse momento é confirmado no livro, né, essa suspeita que já se tinha. E ele, né, sofre muito com remorso, né, de tudo que ele fez, né, na sua reencarnação, e após arrogar a Deus, né, após 700 dias, né, ele já tinha 700 dias lá, após ele rogar, levar o pensamento a Deus, ele consegue visualizar Dona Margarida, né, que foi sua mãe adotiva, né, mãe de Dona Madalena, de Madalena, nessa reencarnação. E aí ela conversa, né, inicialmente ele se coloca no papel de vítima, né, e ela começa a conversar com ele, e ele começa a entender um pouco mais que a responsabilidade dele, né, com relação a isso. E ela fala com ele: ó, a mão que assinou documentos condenáveis, aí a tem esmirrada, né, o pé que se moveu no rumo dos feitos delituosos está ressequido. Os olhos que procuraram o mal repletam-se de sombras espessas. Ainda poderás aproveitar a missão de Alcione, que voltou ao nosso núcleo familiar a fim de nos ensinar a todos a humildade, o amor, o perdão recíproco e a obediência a Deus. Então ela sugere a reencarnação, né? Mas você já vê que no plano espiritual, o seu perispírito, devido à sua consciência, ao seu estado consciencial, ele já está deformado, né? E aí a gente vai ver a preparação, né, de Antero para a sua reencarnação. Bom, depois dessa visão no plano espiritual, a gente volta, né, no capítulo seguinte, em Caminhos de Luto, ainda na primeira parte, relatando a chegada, né, dos retirantes irlandeses, né, na terra da América. Né? Havia um ano da partida de Cirilo, e Cirilo aguardava, né, a vinda de um barco para que ele pudesse retornar e buscar a Madalena. Ele não tinha notícia da Madalena. E aí chega, né, a carta do tio Jacques relatando que Madalena tinha falecido junto com o pai dela. Né, ele fica arrasado lá na América, né, e se dedica ao trabalho para tentar esquecer, né, aquela saudade, né, o sofrimento que tinha. Então, depois de 2 anos, né, Cirilo ele volta à França, né, e ele visita, né, o túmulo, né, Susana vai com ele, né, para certificar que ele não vai encontrar nada, né, que a comprometa, né, que sabe do plano, né, que foi feito. E aí, um ano após, né, o auxílio no plano espiritual, né, de Dona Margarida Antero, né, nasce o filho de Dolores, dos empregados,
né, dos servos, né, tanto de Madalena como do vizinho. Só que ele nasce com alguns problemas, né? A mãozinha e o pé direito apresentavam-se deformados e com defeito no aparelho visual. Então, aquela deformação que já se apresentava no plano espiritual, ele foi refletido no corpo físico, né, devido ao estado consciencial. E o que acontece? Os pais não poderiam ficar, porque os vizinhos, eles não aceitavam, né, filho defeituoso, né, dos servos. Então, eles procuram Madalena, e Madalena o acolhe, né, como filho adotivo, até influenciado pela Alcione, né, que ainda é menina. Então, a gente parte agora para a segunda parte, que é o encontro do padre Carlos, né? Então, Madalena passou a residir na cidade, então ela sai do campo, ela vai para a cidade em Ávila, por causa da educação de Alcione, né? O Robi, né, que é o filho dos servos, né, que ela pegou, que é o Antero, né, reencarnado, ele tinha 7 anos e Alcione 17 anos. Aí a gente está falando já no ano de 1681, né? E aí o que acontece? A gente vai ver a chegada do Carlos, né, que é o Pólux. Então, o Carlos é o sobrinho do padre Damião, né, filha de sua irmã. Os pais, eles faleceram quando ele era mais novo, e a mãe deixou uma carta, né, falando para que ele pudesse entrar na escola de sacerdotes, para que ele pudesse ser um sacerdote. Então, o Carlos, naquela época, tinha 30 anos. Né? E a gente vai ver que quando o Carlos ele se encontra, ele encontra com Alcione, ele tem 30 anos e Alcione tem 18 anos. E a gente vai lembrar que o Pólux, que é o Carlos, ele foi antes reencarnar. E que Alcione teve que esperar aí quase, né, cerca de 10 anos para se adaptar à condição da Terra. Então a gente vai ver essa diferença de idade entre eles, né? Alcione com 18 anos e Carlos aí com 30 anos. E aí a gente vai ver uma atração forte entre os dois, né? Né, nunca filha de Madalena, né, que Alcione experimentava tamanha luta íntima, né? O primeiro impulso do coração que ama é sempre de consolar ou defender o objeto amado. Então, no encontro de Carlos, aquele desafio íntimo ele aconteceu, né? Mas ela nunca cedeu a, aos seus impulsos, né, pessoais. Ela sempre colocou ali as obrigações com relação ao Cristo, né, a Deus em primeiro lugar. Então ela fala o seguinte: acima de qualquer decisão humana está Deus, que dispõe de infinitos meios para exercer sua vontade soberana. E se o pai aceitou o voto maternal, é que existem, certo, no conteúdo da decisão, imperativos da lei inelutável de aperfeiçoamento pela dor. Então, o que ela está falando aqui é que, de maneira alguma, né, ela lutava contra as circunstâncias, né, que ali estavam impostas para ela. Então, Carlos era um sacerdote, os dois eram, mas de maneira alguma ela o induziu a desistir, né, da sua missão de sacerdote para que eles ficassem juntos. Mas preocupado, né, com a situação dos dois, né, Damiano ele convence a Madalena a mudar para Paris, né? Então é arranjado tudo ali em Paris, e eles mudam para lá. Então Carlos fica responsável, né, da antiga igreja onde que Damiano trabalhava, né? E eles mudam para Paris. Chegando em Paris, muitas dificuldades, né? Damiano, o padre Damiano, ele contraiu ali uma moléstia nos pulmões, então ele ficou bastante doente. Tinha uma dificuldade muito grande, né, de Alcione conseguir emprego, então eles ficaram 6 meses sem trabalho, né? Precisava de dinheiro para custear as despesas com relação ao Damiano, então eles também não tinham dinheiro. E aí Alcione ora, né, pede a Deus, e ela tem uma ideia de cantar em praça pública, né, próximo, na verdade, a uma igreja, né? E aí, assim, ela vai junto com o Robin, e começou a cantar, né? Fala assim, ó, Alcione começou a cantar, mas com tanta harmonia e sentimento,
que dir-se-ia um anjo baixado à terra para transmitir aos homens a suaves beleza do crepúsculo. E aí, um homem ele se aproxima, ele é sensibilizado com aquelas músicas, ele pede para contar, para cantar, né, uma antiga melodia espanhola. Ela assim o faz, né, ele fica muito sensibilizado, né, em lágrimas, e ele dá uma quantia de 300 francos, né, e que ajuda nas despesas, né, com relação à casa, né, de Madalena, e que ajuda também a pagar despesas do padre Damiano, né. Você vê sempre a ajuda divina ali atuando, né, nos momentos decisivos. Então a gente vê, né, que aquele senhor, né, que lá se aproximou, né, e deu os 300 francos, na verdade era Cirilo, né. A Cirilo e Susana tinham voltado da América, né, já fazia 3 anos, em busca da saúde da filha. Então eles se casaram lá, né, a Susana conseguiu o que ela queria, né, casar com o Cirilo, né, apesar de ela nunca ter conseguido ser feliz, né, pelo estado consciencial. E pela saúde da filha Beatriz, eles voltam, né, para Paris, né. E aí o que acontece é que Alcione é indicada para trabalhar junto a essa casa. Então ela vai trabalhar na casa do pai dela sem saber, né. No início foi muito difícil, porque Susana tinha uma certa antipatia com relação a ela. O padre Damiano, ele descobre, né, através de outras pessoas, que era realmente o Cirilo, pai dela, né, descobre ali todo o trama, e Alcione, ela se dispõe, né, a ficar na casa do pai dela, mesmo sabendo que era o pai dela, em sacrifício, para ajudar sem causar ali nenhum tipo de problema, né. Pensando muito também no desgosto com relação à mãe dela, né, sabendo de toda a situação. E ela fala o seguinte, né, as meditações desses dias têm ensinado que devemos tratar os pecadores não como criaturas perversas ou indesejáveis, mas como doentes necessitados de medicação constante, né. Ela falando isso porque ela viu o contato da Susana, né. Depois de um tempo, depois de um ano, Susana adoeceu, né, e Madalena cuidou dela, né. E por causa desse sofrimento, Susana se abriu para a serva, né, para a filha de Madalena, para Alcione, né. Então elas ficaram amigas, né, começaram a ficar amigas. E aí, né, ela começa a participar, inclusive, do culto no lar, né, lá na casa do pai dela, né, como serva, né, sem as pessoas saberem ainda que ela era filha realmente do Cirilo. E ela nos traz aí uns ensinamentos muito interessantes, né? Ela fala o seguinte: muitos estudiosos presumem haver alcançado o termo da lição do mestre com uma simples leitura, vagamente raciocinada. Isso, contudo, é erro grave. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Nessa ordem de aquisições, não basta estar informado. Então, ela ensina, né, aquela família como é que faz o culto no lar, né? Eu gosto de usar muito isso, né, porque é muito bonito, porque toca o sentimento. A mensagem do Cristo, se não tocar o sentimento, ela não age de forma plena. Então ele fala o seguinte: a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida, né? Não basta ser informado. O padre Damiano, ele desencarna, né, doente, né? E aí a gente vai para outro capítulo, né? Depois da morte do padre Damiano, Carlos, ele aparece, né, casa de Madalena. Então o Carlos, que tinha ficado, né, como sacerdote lá em Ávila, e ele larga o sacerdócio e vai à procura de Alcione, né? Alcione fala com ele que não pode corresponder, né? Principalmente depois que ela ficou sabendo ainda do seu pai, né? Ele fica ali com ciúme, ele acha que ela tinha outra pessoa, o segue, né, segue ela, e ela vê ela parando numa casa onde ela trabalhava, né, dando a mão para um senhor. Na verdade, era o pai dela, mas ele morrendo ali de ciúmes, ele acha que, na verdade,
que ela, na verdade, estava o traindo, né? E aí a gente vai ver, né, a sua mãe, né, Madalena, ela é bastante doente, ela começa já a ver né, a sua mãe no plano espiritual, e, e aí a gente tem um encontro, né, de Cirilo, Susana, Jaques e Alcione no leito de morte da Madalena. Então, a Madalena, o Alcione, ela pede uma ausência, né, temporária da casa para cuidar da mãe. Eles lá na casa, que gostavam muito de Alcione, ficam preocupados pela ausência dela, vai até ela, né, e indo até ela, entra no quarto, né, acha a casa, entra no quarto e vê Madalena lá. Então, Cirilo, ele vê Madalena no leito da morte. E Madalena acha que já está vendo ele no plano espiritual, né? Ela tinha aprendido com o Damião o conceito de reencarnação. E ela desencarna, né, com a visão do seu amado, né, achando que a visão era realmente do plano espiritual. E aí Susana, né, se vê numa situação muito difícil, né, de relatar ou mentir com relação a todo aquele trama, né, que ela e Antero tinham realizado. E aí ela lembra do culto no lar, ela lembra do exemplo de Alcione, que já sabia que era filho de Cirilo, né, mas que ela continua ainda conserva lá naquele local. Então, o exemplo de Alcione e o evangelho do culto no lar realizado lá fez com que ela assumisse o crime, né, e começasse já a resgatar esse erro gravíssimo, né? E aí a gente vai ver que eles se reúnem depois, né? E na casa, né, do Cirilo, né? E Susana pede perdão, né? Mas Cirilo ele fica nervoso, pega um punhal e vai atacá-la. Alcione entra no meio, né? E Alcione entra no meio e fala com ele o seguinte: e Jesus, meu pai? E ele ouve a palavra pai. É a primeira vez, né, que a filha dele, né, que ele tinha descoberto, chama ele de pai. E ele começa a lembrar também, né, das lições, né, do evangelho que eu tinha aprendido, né, dos sacrifícios, né. E aí ele pensa, né, ninguém poderia sanar o mal com outro mal. Então a gente vê a importância do evangelho, né, do culto no lar, nos momentos mais difíceis, né. Só que ele tem né, devido ao nervosismo, ele tem um ataque e falece, né? E no funeral, né, no final do funeral, Susana começa a gargalhar, né? E ela estava ali enlouquecida. E aí a gente vai ver a dedicação, né, da Alcione, a viúva, a Susana, né? Ela ficou bastante tempo doente. A gente vai ver que a Alcione renuncia a toda a herança, tá? Logo um ano depois, o Jacques ele veio a falecer, né? E um episódio importante que o Robbie, né, já quase rapaz, ele distraindo, andando, e ele foi atingido por um carro, abruptamente, por um cavalo, né, uma carroça. E aí é interessante, porque ele relata, né, que desde que ele relata o seguinte: desde que mandei os gendarmes libertar o cocheiro, que a pessoa que tinha atropelado ele foi preso, e ele mandou soltar. Por entender que me cabia a culpa, sinto que não tenho mais a pele negra, que tenho a mão e a perna curadas. Veja, Alcione, Deus te restituiu saúde da alma por te considerar novamente digno. Então a gente vai ver que no momento que ele perdoa aquela pessoa que o atingiu, ele consegue perceber, né, a restauração do seu perispírito, né? Susana ainda viveu pouco mais de 2 anos após a morte de Rob, né? E Alcione sempre cuidando dela. A Beatriz, ela casou, né, com Henrique Saint-Pierre, e aí Alcione sentia-se, né, com seus 30 anos ali, bastante só, né, e ela vai procurar Carlos lá em Ávila, e chegando lá, ela relata para ele, né, porque que ele não podia ter ido com ele, por causa do seu pai, Cirilo. Ele começa a chorar amargamente, e ele fala que ele já estava casado há 2 anos com a Quitéria, né,
E ele até sugere, não, vamos sumir, né? Eu largo ela, vamos sumir. E ela falou, não, de jeito nenhum, né? Então ela decide a acolher aí o hábito religioso, né? E tem o nome de Maria Jesus crucificado, né? A única coisa, renunciou a tudo, a única coisa que ela ficou foi com o velho crucifixo de sua mãe, né? E aí, com mais de 40 anos, no início do século XVIII, ela se mudou de convento, ficou em Granada, na Espanha. Ela ficou um pouco mais de 5 anos cuidando de crianças desvalidas, né, dos desventurados da sorte. Foi um exemplo para todo mundo, né? Fixou-se na comunidade carmelita de Medina del Campo. Depois visitou Ávila, né? Tentou pegar mais informações com relação ao Carlos. Ficou sabendo que o Carlos tinha largado a mulher devido à traição e que tinha ido para a França, né? A única informação que ela conseguiu. Alcione, ela desempenhava a tarefa de subpriora, né? Porque a madre superiora estava doente, então ela assumiu ali essa posição e ela sofreu uma perseguição de um frei Osório, né? Que queria dar espaço aí à sua exploração, né? Com relação às freiras, e Alcione, né, de forma valente e sensata, combatia, né, isso aí. E como punição, né, o Frei Osório ele entrou em contato com seu amigo, né, o Frei José Santíssimo, que na verdade era o Carlos. Então, o que aconteceu com o Carlos? Ele foi traído pela sua mulher, ele procurou a igreja e tentou vestir a batina de novo. Foi difícil, mas o que ele fez? Ele doou todos os seus bens, porque quando ele ficou casado em Ávila, ele virou comerciante. E aí ele conseguiu entrar de novo na igreja, se aliando aí ao Santo Ofício. E aí ele concede, né, a prisão, sem saber, né, que era Alcione, dessa freira, né, pedido de um amigo. E aí a gente vai ver o momento, né, final. Alcione, ela fica presa, né, mais de 10 meses, numa cela escura, né, só pão e água. Ela já começa a ter visão espiritual, né, e as pessoas que ali cuidavam, né, da cela, percebendo isso, chama, né, o Frei José do Santíssimo, que é Carlos, que vai até lá, e aí ela fala, Carlos, ela reconhece, né, Carlos, e ele, né, ajoelha no chão e começa a chorar, né, tentando entender o que tinha acontecido, e ela é recebida aí, né, pelos anjos aí no plano espiritual. A gente vê que foi, né, o próprio Carlos fala que foi uma lição inesquecível para ele. E aí no final, né, eu queria resgatar, né, o que Emmanuel ele descreve na parte inicial do livro com relação ao Alcione, que para mim relata bem, né, resume bem aí o que esse livro, né, esse exemplo de Alcione nos traz. Ele fala o seguinte: eu creio mesmo que ela nunca satisfez a um desejo próprio, mas nunca foi encontrada em desatenção aos desígnios de Deus. Jamais havia preocupado com a felicidade pessoal. Entretanto, interessava-se com ardor pela paz e pelo bem de todos. Demonstrava cuidado singular em subtrair aos olhos alheios seus gestos de perfeição espiritual. Porém, queria sempre revelar as ideias nobres de quantos rodeavam, a fim de ver, a fim de os ver amados, otimistas e felizes. Então, acho que quando a gente pega o título do livro, né, Renúncia, né, acho que casa muito bem com essa descrição que a mãe nos traz. Creio mesmo que ela nunca satisfez a um desejo próprio. Bom, espero que eu tenha contribuído. Eu acho que, né, sobrou um tempinho para perguntas, né, se tiverem. Manda aí, Sebastião. Lendo esse livro, eu fiquei, assim, uma coisa que me chamou muita atenção é porque nesse conjunto, né, nesses livros, né, esses 5 livros do Emmanuel, ele começa, né, com aquela trajetória dos primeiros cristãos
E no último livro, ele já vai falar de um cristianismo que se corrompe, né? Quer dizer, um cristianismo que surge, né, com uma nova proposta, né? Um cristianismo que é perseguido, né? Um cristianismo que é silenciado tanto por judeus como por romanos, né? Que chega um momento em que esse cristianismo ele está corrompido, né? E é ele que passa a perseguir, e é ele que passa, né? Tanto nesse livro vai mostrar a questão dos católicos, quanto também a dos protestantes, que os dois estão, né, imersos nessa corrupção do que nós chamamos de cristianismo. Então, ele nos faz pensar muito isso, né? O que a gente faz enquanto cristãos, né? É isso. É isso mesmo, Sebastião. Queria só lembrar assim, que a gente está... Aquela frase, o João César também gosta, porque eu sempre falo ela e vou continuar falando, né? No Evangelho fala, né? A obediência é o consentimento da razão e a renúncia é o consentimento do coração. Então, Emmanuel fala exatamente isso, né, na abordagem dele. Né? Ó, se não tiver coração, esse livro não vai fazer sentido. É porque eu entendo por causa disso, né? O Evangelho traz, né? É o consentimento do coração. Se o coração não consentir, não adianta. A razão não dá conta de fazer isso que Alcione fez. É isso mesmo, Salomão. Assim, quando a Alcina nos ensina, né, a estudar o Evangelho, né, até da forma miudinho, né, e ela fala, né, que o Evangelho deve ser conhecido, meditado, sentido e vivenciado. Então, todos nós vamos passar por essas fases, né? O que a gente tem que tomar cuidado é só de não ficar no primeiro. Isso é aquela coisa rasa, né, de conhecimento, né, sem realmente meditar, né, de forma profunda, sem chegar no sentimento, para depois ser vivenciado. Mais um comentário, pessoal? Eu estou pensando nessa reflexão do Sebastião, ela é muito interessante, mas já vendo o cristianismo iniciante, tinha muitas pessoas bem definidas e determinadas a seguir o Cristo. Mas o cristianismo ele vai alcançar o coração de todos, mas para chegar no coração, o indivíduo tem que se permitir construir, deixar esse ensinamento do mestre entrar no coração dele. Então, eu vejo o próprio Públio Lentulus, no primeiro momento, ao conhecer o Cristo, ele nega. E ao longo dos séculos, ele vai construindo essa mudança no seu coração. E aí, nesse século XVI para XVII, você vê que já houve uma transformação no ser, mas é uma jornada. Ela não acontece assim, né? É esse caminho que o senhor mesmo falou, né? Que é conhecer, meditar, sentir, vivenciar, que vai se dando ao longo dos séculos. E com perseverança, porque é um caminho, igual o mentor espiritual lá de Sirius falou, que conhece muitos companheiros que não aumentaram a jornada deles sem precisar de aumentar, por causa desses grandes testemunhos que tem que ser dado na transformação do ser. Isso aí. É isso mesmo. Assim, é interessante assim, a reflexão assim, de quantos alciones, né, anônimos, né, quantos espíritos anônimos, né, que vêm nos trazer, às vezes, um círculo mais restrito, né, esses exemplos maravilhosos, né, o encontro, né, do Públio Lentulus com Jesus, né, Jesus fala com ele, né, tu tens, nesse momento, um ponto de referência para toda a sua existência, né, você poderá aproveitar agora ou daqui a alguns milênios, né, porque a questão do tempo a gente escolhe, né, vai ser do nosso livre-arbítrio. E aí parece, né, aparentemente, o ponto de referência que o Carlos vai ter é aquele momento que vê, né, ela na cela ali, né, já no processo de desencarne, onde que ele próprio, né, foi o responsável, né, claro que sem saber. Aparentemente aquele vai ser um ponto de referência para ele, né, nas suas vidas aí sucessivas. É interessante quando você nos relembra algumas falas do padre Damiano,
fez muito eu recordar as falas de Sócrates. Lembra bem algumas frases que você citou, lembra bem o que ele fala lá, o que a gente tem lá no início do Evangelho, segundo o Espiritismo, umas frases de Sócrates. Então, me fez lembrar dele na hora. Né, o padre Damiano, né, Emmanuel, né, e Emmanuel foi um dos espíritos que participou, né, junto, né, da elaboração, né, de todo o material da doutrina, né. Então, certamente né, está relacionado. Bom, pessoal, se não tiver mais perguntas, comentário, a gente agradece ao Hilber mais uma vez. Ótimo, Hilber, por você ter aceito o nosso convite, igual nós comentamos, você ter trazido para nós as questões principais do livro, né, que é um livro realmente marcante para muitas pessoas dentro do Espiritismo, pelo exemplo de Alcione, né, de vivência cristã, né, que ela nos trouxe.